Coronel, por que o senhor decidiu deixar o PL? Em 2018, eu olhei a candidatura de Jair Bolsonaro contra tudo aquilo que nós estamos vivendo naquele momento do país e decidi apoiá-lo como eleitor. E votei no presidente e ao longo do período que se sucedeu do governo, vendo tudo aquilo que aconteceu na pandemia, por exemplo, né, vários erros estratégicos cometidos, principalmente no que se refere à saúde pública, e no exemplo que um chefe de nação deve dar para o seu povo, eu fui me decepcionando. E aí, em 2024, ainda concorri lá a vereador em Porto Alegre pelo PL, fui boicotado, o pessoal não me botou na televisão, talvez por eu ser um homem independente, né? Não me guio aí por vaidades, muito menos por aspirar a algum benefício pela candidatura. Então, vi o surgimento do Missão, agora, ano passado, um heroísmo e bravura, idealismo e destemor nessa juventude que o Renan reúne. Eu não pensei duas vezes, estava lá, gosto muito de animais, vivo resgatando cachorro na rua com a minha filha. Gostei. Fiquei feliz de saber que a Amanda também faz o mesmo. Eu tenho 10 cachorros que eu peguei abandonados na rua, 5 deles dormem ao redor da minha cama e me sinto muito protegido com eles. E por todas essas circunstâncias aí, eu vendo que o Missão tem esse DNA com a pureza que tem o Kim, perdoe-me, deputado, o atrevimento, eu lhe vejo, o senhor transpirando amor ao Brasil, bondade, principalmente pela sua descendência japonesa, que para nós é um paradigma de reconhecimento. Eu disse, vou lá me apresentar para o Missão, não vou só cuidar dos meus pet filhos aqui, de outras espécies, mas vamos lá ajudar esses moços e essas moças. Amanda Vettorazzo, Ana Ehring, falando contra facções criminosas. Olha a coragem das mulheres representantes do Missão, deputado Renan. Eu vou ficar lá na minha trincheira? Não, peguei, tirei o pijama, o pessoal em casa protestou um pouco, mas eu disse, não, eu vou lá me apresentar. Me apresentei, quis o destino que o Renan fizesse essa convocação agora. Eu tenho uma dúvida, eu tenho para os dois, na verdade. O senhor, há quanto tempo que o senhor está afiliado à Missão e para o pré-candidato, para os dois também, assim, quais que serão as pautas prioritárias da chapa dos senhores? Eu vou responder a primeira pergunta e, naturalmente, o presidente tem muito mais legitimidade para falar sobre o restante da pergunta. O deputado Kim foi ao Rio Grande do Sul, dia 13 de abril, a juventude do Missão lá no estado me convidou, levei a minha filha, Natália, 29 anos, também protetora de animais, tem um banho e tosa. O Kim me encantou, eu já estava bem influenciado pela minha filha, com 29 anos. Aí depois de ouvir ele falar, foi feito um chamamento ali, Alexandre, nosso chefe de Estado-Maior aqui, do grupo do Renan, fui lá, me apresentei, me alistei no Exército da Missão. Sobre a agenda de Brasil, eu sempre coloco em todas as últimas entrevistas, já nem em ordem de prioridade, ordem de execução. Na transição, a gente vai passar a PEC do equilíbrio fiscal, que em 10 anos economiza 3,3 trilhões de reais, porque a crise fiscal que o Brasil está entrando ela é assustadora. Vocês devem ter visto os dados do CAGED, a economia brasileira já começou a travar. Nós temos que fazer alterações nas leis penais, leis de execução penal, e trazer o que a gente chama de direito penal do inimigo para que o presidente da República, já a partir do dia 5 de janeiro, possa iniciar um combate muito duro com relação a facções, para permitir que os brasileiros possam andar na rua e usufruir da sua liberdade, que hoje é meramente nominal. Há uma sensação por parte de todos os brasileiros, em todas as viagens isso fica claro, de que nós não acreditamos mais que as coisas aconteçam aqui. De que no Brasil simplesmente as coisas vão se empurrando e elas estão indo sempre numa tendência descendente, e nós nunca conseguimos resolver os problemas mais básicos da favelização das nossas cidades, do aumento da violência, da economia que nunca anda, aumento de impostos, inviabilidade das nossas cidades, do nosso modo de vida. Então, esses dois temas são dois temas centrais para que a gente possa andar.
a agenda de competitividade, ou seja, reformas que mexam seja com a legislação trabalhista, investimentos na área de infraestrutura de estradas e rodagens, ferrovias, portos e energia, para que em 2 anos as atividades econômicas mais complexas possam acontecer no Brasil, um realinhamento do Brasil dentro da política internacional, dentro de uma espécie de uma nova ordem global que China e Rússia vão estar, China e Estados Unidos já estarão vivendo essa guerra fria, e a questão das terras raras tem que ser muito bem ponderada aqui, porque isso representa o posicionamento do Brasil nesse mundo. E, por fim, acho que seriam os 2 últimos anos do meu mandato, a lei de responsabilidade gerencial, infelizmente acho que é um tema muito grande para eu tratar aqui na coletiva, mas seria a verdadeira reforma política que o Brasil precisa para que o Brasil nunca mais fique na mão do centrão. Hoje o país ele vive um regime em que um centrão, que tem mais de 300 deputados federais e uma plétora de prefeitos espalhados pelo Brasil, essas pessoas vivem da compra de voto, criaram um sistema político inviável, e aí o Brasil, que fica inviabilizado, acaba dependendo de decisões de entidades anômalas como o STF, que se torna um verdadeiro poder executivo ou legislativo, dependendo do dia. Então, esta resposta política, que é a lei de responsabilidade gerencial, seria o grande legado que nós deixaríamos. Dei a ordem aqui, mas basicamente de prioridade, porque para resolver os problemas brasileiros vai precisar seguir essa ordem. Só puxando esse fio, a ideia é apresentar um programa de governo com esses principais pontos, essas pautas na convenção. Vai ser dia 1º de agosto em São Paulo, a gente pode confirmar? 1º de agosto em São Paulo. Vai ser... E vai ser o livro amarelo da campanha. Nós temos aqui, inclusive, o livro amarelo, esses aqui são os estudos preparatórios do livro amarelo, que, tá, se quiserem, a gente pode até passar para vocês. Só que aí isso é compilado e tornado as nossas propostas de campanha. Então, tudo estará lá no dia 1º. E vocês vão poder escrutinar, discutir. E a ideia do senhor é se mudar para São Paulo, ir fazendo agenda juntos, só se puderem falar um pouco dos próximos passos agora que foi definido, enfim, candidato vice. Eu estou à disposição do Renan, do Missão, da Amanda, do Kim, Alexandre, todo esse grande time do Missão. Estou à disposição. O que o presidente precisar de mim, estou ao lado dele. Pretende se mudar agora para São Paulo, né? No momento, eu tenho que me planejar um pouquinho, porque, como eu disse, 10 pet filhos em casa, mais a minha filha, mas, naturalmente, a prioridade é a nação brasileira. Estou bem representado pela minha filha lá, que ontem, ao vir para cá, já incumbi ela dessa missão. Além de cuidar dos delas, cuidar dos meus também. E uma das minhas cadelas, uma das fêmeas lá, deu cria, 6 lindos cachorrinhos, que estou cuidando bem deles, e vou ficar com um, que vai se chamar Missão. Uau! A estratégia e o desenho nosso é, naturalmente, em alguns eventos ele está comigo, mas a gente vai precisar fazer a cobertura de muitas ações. Então, nós temos hoje reuniões com o mercado financeiro, acho que o Kim, como nosso ministro das reformas, ele vai poder fazer essas reuniões enquanto eu estiver em viagem. Algumas ele estará comigo, outras ele participará de reuniões com os pré-candidatos a governo, ajudar nas chapas ao redor do Brasil, porque o Partido Missão está com chapa em todos os estados. Então, a ideia é justamente... estarmos em lugares diferentes a maior parte do tempo. A ideia é a gente cobrir o maior número de lugares. Nós temos uma campanha, eu volto a colocar, uma campanha pobre. Como ela é pobre, não tem jatinho. Como não tem jatinho, dá para eu e ele estarem, né? Então nós vamos ter que fazer, né? Vamos ter que usar a estratégia de corpos diferentes em espaços diferentes para compensar a ausência de recursos. Mas nunca sabemos, né? Há um surto de otimismo com relação à nossa pré-campanha e acho que teremos recursos para ter uma campanha do ponto de vista logístico mais efetiva. Pode mandar, gente. Vocês estão tímidos. Não, eu tô falando porque pelo amor de Deus. Deputado, o senhor ia disputar o governo de São Paulo? Qual o motivo pela desistência? O principal é porque o Renan vai ganhar. E o Renan precisa de um ministro de Estado para tratar da reforma fundamental, que é, como ele colocou, eu apresentei a PEC do equilíbrio fiscal, que precisa ser aprovada antes do Renan assumir, porque senão o Renan já assume com praticamente 100% das despesas sendo obrigatórias, sem nenhum espaço para discricionário, que significa fim de farmácia popular, fim de CAPES, fim de CNPq, zero investimento em segurança pública do governo federal, enfim, tudo que está nas despesas discricionárias, né, infraestrutura, por exemplo, acabaria do dia para a noite, então a gente precisa fazer, digamos assim, uma PEC da transição às avessas, né? Então, como o Lula fez para gastar mais fora do teto, a gente vai cortar esses gastos e impor novos limites desvinculados à receita pública e desindexados do salário mínimo.
na fase de transição, para o Renan já assumir com o espaço fiscal para promover o programa de infraestrutura. A gente está falando no livro amarelo aí de mais de 30 mil quilômetros de malha ferroviária, a gente está falando também da instituição de um prontuário único com inteligência artificial para o SUS, a gente está falando da construção do maior presídio das Américas, enfim, bastante coisa que vai exigir investimento e a gente vai abrir. Países desenvolvidos têm ali 60%, 70% do orçamento discricionário, a gente tem 4%. Né? Então, esse espaço que a gente vai abrir, que precisa de um ministério para fazer essa reforma, além de um pente fino de uma reforma que a gente vai precisar fazer nos 50 mil cargos de livre nomeação que o presidente da República vai ter. Eu acho que se a gente não filtrar nenhum currículo somando todo mundo do partido, a gente não conhece 50 mil pessoas. Sim. Então a gente vai precisar fazer um pente fino, quais cargos precisam existir, não precisam existir, e a qualificação, o filtro, né? Apesar de não ser concurso público, porque não são cargos efetivos, a gente fazer uma espécie do nosso concurso público para esses cargos de livre nomeação. Eu vou fazer uma pergunta, fica para os dois, quem se sentir de responder. A gente sabe que as polícias e os militares são um eleitorado muito cativo do bolsonarismo. A entrada do senhor na chapa do Missão tem alguma pretensão de talvez atrair uma parcela desse eleitorado para votar em vocês em outubro? Foi muito natural o cálculo que eu fiz. Eu gostaria de ter uma figura vamos dizer, com uma origem militar, porque o tema do combate ao crime organizado e da guerra contra o crime é central. E eu não sou identificado como esse cara. De fato, nunca participei de uma troca de tiros na minha vida. Então, por mais que eu fale muito do assunto e seja um civil, o civil, nesse instante, dado que a gente vê o Brasil entrando numa guerra contra o crime, o civil precisa de um militar todo junto. Eu acho que ter uma dupla em que eu cuido das obrigações civis como presidente da República e um vice que ajuda a coordenar essas forças para que a gente tenha um enfrentamento ao militar ao crime organizado, sempre fez muito sentido. Do ponto de vista eleitoral, já estava rolando uma aproximação natural com forças policiais. Nosso pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro, por exemplo, é alguém ligado ao BOPE, o sniper do BOPE. A gente tem policial sendo pré-candidato ao governo do Ceará, e o nosso discurso sobre enfrentamento ao crime é tão forte que a gente começou a invadir esse eleitorado. Então, eu acho que era um caminho natural. Acho que esse caminho natural já estava acontecendo, então não acho que isso faça, vamos dizer, não acho que isso seja a diferença que nós queremos colocar. Tinha que dar como eu disse, tinha que bater o sangue, dar uma química aqui entre eu e ele, entre estilos diferentes, jeitos de ser diferente, linguagens diferentes, e é justamente isso que nós encontramos. Por mais que seja estranho, não há tanto cálculo nas coisas que nós fazemos. Dia desses eu estava dando uma entrevista lá em Caxias do Sul também, e eu falei, olha, nosso planejamento era primeiro o partido ficar pronto, depois eu aparecer nas pesquisas, depois eu ultrapassar os governadores, depois bater 10% até agosto, e aí derrotar o Flávio, né? E aí vai pro segundo turno e eu derroto o Lula. Não é que tinha um plano, eu só falei isso uma vez, aí muita gente falou, nossa, o cara tem um planejamento. Eu não tinha planejamento nenhum. A gente só apenas saiu viajando pelo Brasil falando o que a gente pensa. As coisas são muito mais espontâneas do que a gente imagina. Então, ele porque tinha que ser ele. Acho que é isso que eu penso. Presidente, sim. Me sinto muito honrado em estar ao lado do Renan, com este olhar que ele tem de preocupação de defender a nação brasileira de facções criminosas que hoje já dominam 1/4 do território nacional. São 40 milhões de brasileiros sob o jugo de facções. Isso sim é uma ameaça real à nossa soberania. E com a moral que eu tenho, eu sou 100% ético, 100% responsável, e reconheço esses mesmos valores no Renan, honestidade, integridade, e por ser assim, eu me comunico com o melhor da polícia brasileira, militar e civil. Eu tenho certeza que esse contingente de policiais militares do bem, há eventuais desvios de conduta que devem ser combatidos, sou um representante que vou conversar com esses policiais. E a nação brasileira, escolhendo Renan Santos, eu faço aqui, empenho a minha palavra. Nas principais operações da Polícia Nacional, Militar e Civil, Federal, eu estarei lá nessas operações. Não para comandar, mas para dar o apoio moral, porque eles estão bem comandados. São Paulo aqui tem a primeira mulher na história da Polícia Militar de São Paulo como comandante-geral da maior força policial militar do Brasil.
E a comandante aqui comanda com a sua moral como mulher, Amanda, que muito bem representa esse ímpeto, esse significado que a mulher tem. E não digo isso para agradar as mulheres. Eu sou quem eu sou porque tive uma mãe muito presente, um pai muito honesto e trabalhador. Tenho certeza que eu espelho o melhor da polícia brasileira. E como o Renan estabeleceu como prioridade, como bandeira, combater as facções em defesa da nação brasileira, estou ao lado dele e tenho certeza que nós vamos vencer essa guerra, por mais difícil que o cidadão que está oprimido lá, principalmente na periferia, ele possa achar que não tem solução. A pior solução é nós não enfrentarmos o problema com a esperança que o Renan desperta no melhor dos brasileiros. O trabalhador, aquele que levanta cedo e volta tarde para casa, aquele trabalhador que espera uma solução para os seus problemas. Essa solução, para mim, se chama Renan Santos. O candidato, o senhor, as pesquisas apontam que o senhor ainda tem, dentre os candidatos, tem um dos maiores desconhecimentos, se não o maior. Como que o senhor pretende vencer esse desconhecimento? É por meio de redes sociais, como o senhor falou, sua campanha não tem tantos recursos assim, tem a cota mínima ali do fundo. Como o senhor pretende vencer o desconhecimento? Essa é a pergunta de $1 trilhão, né? Mas eu vou ser bem claro sobre ela. O eleitor vai precisar me conhecer. E o eleitor, ele vai se abrir a novas opções a partir do momento que passar a Copa do Mundo. Copa do Mundo é um momento que as pessoas estão falando de outros assuntos. Naturalmente, o engajamento de todo mundo nas redes sociais cai. E a partir do momento que passar esse período da Copa, o eleitor vai ter que começar a olhar, seja para as redes sociais, ou seja para a mídia tradicional, e procurar suas opções. Por que ele vai me conhecer e por que ele vai ter esse ímpeto em me conhecer mais que os demais? A questão estritamente lógica. Flávio Bolsonaro não tem chance contra o Lula em qualquer cenário do segundo turno, e as chances dele vão diminuir porque o envolvimento dele, seja com o crime organizado do Rio de Janeiro, seja com o senhor Vorcaro, seja com o Porto do passado, vão inviabilizar ele. Essa inviabilidade já é percebida por todo mundo. Quem está em terceiro, na prática? Sou eu. Então o eleitor vai ter que me conhecer. E eu terei espaço na mídia tradicional, vou conversar com a mídia tradicional, vou aparecer, vou participar dos debates e falarei a verdade. Eu serei a mesma pessoa que eu sou aqui na coletiva com vocês. Eu vou falar a verdade. E eu tendo a achar que o eleitor ele vai se convencer do que nós vamos apresentar. E isso vai diminuir muito o desconhecimento. O fato é o seguinte, o desconhecimento até o fim da eleição vai desaparecer. Porque teremos espaço, vou participar dos debates, e os brasileiros vão querer se importar com o debate político, como eles ainda não estão se importando. Então, nesse sentido, a questão não é sobre eu ficar mais conhecido, porque isso vai acontecer. É o que eu vou fazer com esse conhecimento. Eu tenho uma taxa de conversão muito grande. Eu estou na frente dos governadores, mesmo sendo muito mais desconhecido que eles. Ou seja, quem conhece tende a me preferir. Onde me conhecem mais, que é dos jovens 16 a 24 anos, eu estou em primeiro nas pesquisas. Então acho que é muito sintomático. Onde eu sou mais conhecido, eu converto mais. Então eu já me puni bastante. Eu fico coçando a cabeça, fico bravo comigo mesmo, porque eu não consigo diminuir esse desconhecimento. Mas às vezes a gente só tem que aceitar que as coisas são como elas são e que esse processo é um processo natural, que haverá um momento eleitoral e a gente aceitar isso. Então, hoje eu estou muito mais tranquilo sobre isso. Haverá um momento que as pessoas vão querer conhecer os pré-candidatos. E me dando uma câmera, me dando um espaço de fala, com todo o respeito aos demais, não há como comparar. Não há como comparar o Flávio ou o Lula comigo. Eu vou ser muito superiores, apresentando ideias que são também muito superiores, e aí as pessoas vão tomar a decisão delas. Um breve adendo, presidente, complementando, acho fundamental propus ao presidente a extinção do Ministério da Defesa. E disse para o Renan, ele me corrige, me chama de Renan, mas eu o vejo como o próximo presidente. Eu digo, presidente, extinga o Ministério da Defesa e dê o status de ministro para os comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica. E explico. Antigamente, quando eu era mais jovem, era assim. Para combater o crime organizado, como o Renan irá combater de fato e de direito, a interlocução do próximo presidente com o comandante do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, ele tem que ser direto. Ele não pode ter interlocução. E vocês que são aqui os olhos e os ouvidos da nação brasileira precisam saber que o Renan não é uma proposta do além. Não, ele vai combater. Tem o Kim, tem eu, tem a Amanda,
tem a Ana Ehring lá em São Paulo, aqui em São Paulo, e efetivamente temos representantes em outros estados que estão imbuídos. Então nós vamos precisar das Forças Armadas. Precisava fazer esse adendo com um outro breve histórico. Eu sou membro da Academia de História Militar do Brasil, do Exército Brasileiro, desde 1994. Toda essa história pode ser rastreada no meu blog lá, haroldomedina.blogspot.com. E com essa moral de inserção no Exército, estive à disposição do Exército em 1994, fundei o Correio Militar do Sul, que é o principal veículo de comunicação social do Exército no estado lá, em 1994. Fiz 14 edições, estou lá como na equipe do Conselho Editorial. Refiz a revista Ileia do Colégio Militar em 1994. E assim por diante, o histórico é longo. Era isso, presidente. Desculpe se eu... Ok. Teremos de candidato em São Paulo, no governo? Talvez. Estamos em conversas já com alguns quadros que a gente ainda não pode falar os nomes, mas a gente avalia. Mas precisamos ter e gostaria de ter. Sim, já estamos com pré-candidatos para governo em 9 estados, pelo menos. Eles estão indo bem melhor do que eu... Sou bem sincero, bem melhor do que eu imaginava. A pesquisa Atlas mostrou que o Partido Missão já está em terceiro na preferência do brasileiro. E aí isso se reflete em intenções de voto para absolutamente todos os nossos pré-candidatos ao governo. Foi uma coisa surpreendente, no sentido positivo para a gente. Uma coisa importante de colocar em relação às candidaturas ao governo é que a eleição acaba sendo muito nacionalizada aos governos. Acabou aquela história de se eu tenho máquina, se eu tenho apoio regional, eu venço. Se isso ainda fosse verdade, Rodrigo Garcia era governador, né? A maior parte dos prefeitos estavam com ele era governador do estado, disputava a reeleição. A eleição do Tarcísio foi basicamente não pelo carisma próprio dele, mas pela nacionalização da eleição. Então acho que a candidatura do Renan fortalece bastante e nesse sentido é importante ter uma candidatura no estado de São Paulo, por isso que a gente se esforça para formar essa chapa e para anunciar para vocês caso a gente confirme. Vamos aqui. Não, o senhor acha que mulher vota mal? Depende da mulher. Tem mulher que vota muito mal, tem mulher que vota bem. As mulheres, por exemplo, urbanas em Nova York, nos Estados Unidos, acho que votaram muito mal. Fizeram campanha pro Mandame e votaram mal. Agora, em geral, uma mulher urbana negra aqui numa cidade como São Paulo, ela costuma votar melhor do que suas contrapartes de classe média, como homens mais velhos que bolsonarizam. Depende muito. Isso aí, pessoas podem votar mal, pessoas podem votar bem. Gostou desse corte? Comenta aqui embaixo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais cortes como esse.